segundo o Who What Wear, que é um dos sites para você que quer entender um pouco melhor quais são as propostas, lembrando que esse é um site gringo, então até chegar no Brasil algumas propostas podem demorar um pouco mais de tempo se elas estiverem atreladas ao clima. Mas em janeiro, esse site tinha publicado que uma das propostas fortes para esse ano era a estampa quadriculada. Não é aquele quadriculado que são linhas cruzadas, mas aquele quadriculado tipo tabuleiro de xadrez, que é um quadrado sim, um quadrado não, um sim, um não. E aí, essas foram as peças que a gente trabalhou então, em cima dessa lógica dessa estampa. Se você não conhece qual é a sua, no qual é a sua, eu proponho 3 possibilidades dentro de um mesmo tema. A gente já falou aqui de camiseta, a gente já falou de calça jeans, de jaqueta biker, camisa branca, e agora a gente tá falando da estampa quadriculada, já aqui no Estilo Livre dessa semana. O nosso tema foi essa questão da moda, do estilo, da adotar ou não adotar. Bom, deixa eu olhar aqui as peças para a gente refrescar. Tinha essa calça aqui, quadriculada como opção 1. A gente tinha esta blusa aqui, uma camisetinha cropped com amarração como opção 2. E a gente tinha esse tênis como opção 3. Gosto sempre de lembrar que isso aqui é só uma brincadeira, as possibilidades são infinitas. Eu poderia ter escolhido outras peças, inclusive 3 blusas quadriculadas, ou 3 calças quadriculadas, ou 3 calçados quadriculados, mas a ideia aqui é só te dar um gostinho para você ir treinando o seu olhar, então não se preocupe se você não se identifica com nenhuma dessas. Uma não escolha também é uma escolha. Só é legal que você pense, se você não escolher, por que você não escolheria? O que você mudaria nessa peça se ela se aproxima de alguma coisa que você se identifica? Ou é o tamanho, ou é a cor da estampa, ou é o tipo, por exemplo, ok, eu usaria no calçado porque não ocupa tanto espaço, mas não nesse calçado exatamente, porque isso já vai te dando pistas do seu estilo e daquilo que vale a pena que você priorize na sua roupa. Como vocês podem ver, essa peça aqui, que a gente tá, essa estampa, esse tipo de estampa que a gente está trabalhando hoje, não é aquele quadriculado de toalha de piquenique, né? Aquele vestir que foi proposta já tem anos, que tá bastante forte, inclusive tem uma calça que eu adoro e eu vou continuar usando, mesmo que deixe de ser proposta. Ele é um pouco diferente, ele tem essa cara de tabuleiro de xadrez, mas ele também pode ter suas versões. A gente pode ter o quadriculado grande, o quadriculado pequeno. Essa calça que eu escolhi porque ela tem esse floral, então são 2 estampas integradas, não é só o quadriculado pelo quadriculado. Então, apesar dela ocupar bastante espaço no look e ter essa estampa e o fato dela chamar mais atenção, ela fica um pouco mais criativa, porque é um jeito inusitado de usar a proposta de moda. Esse quadriculado, dependendo do tamanho, do contraste, de como ele se aplica, ele pode ser um pouco forte para algumas pessoas ou descontraído demais para outras pessoas. E aqui nessa imagem, a modelagem da calça sendo um pouco mais reta, mais estruturada, essa estampa floral, elas dão ao mesmo tempo uma segurada nesse quadriculado, até segura um pouco o contraste, mas também trazem algo de inusitado, porque tem esse floral que já diferencia, né, aquele quadriculado que tá todo mundo usando, e o floral também dá uma leve suavizada na força desse quadriculado. Já nessa camiseta, a gente vai para aquele negócio assim mais basicão. Pegou a estampa, colocou numa camiseta, tem a amarração na cintura, definindo, dependendo do caimento, se ela for mais larga ou não, se ela ressalta mais as curvas do corpo ou não, do jeito de combinar. A gente vai ter interpretações diferentes para isso, mas essa é uma versão mais informal, mais despojada para essa estampa. E aqui a gente tem o quadriculado no Vans, no Slipper, aqui no Slip-On, e aí esse quadriculado ele já tem um contraste mais baixo. Por que eu trouxe essa versão? Queria variar não só o tipo de peça e o espaço que se ocupa no look, mas que você pensasse também que não é porque uma coisa tá na moda que você precisa usar aquela coisa de um jeito só. Então, de repente, se você se identifica, mas você acha que é demais colocar uma calça com a boca um pouco mais ampla no seu look, porque vai chamar muita atenção e você é uma pessoa um pouco mais discreta, você pode explorar numa peça um pouco menor, então numa blusa, numa camiseta, ou então num calçado que ocupa menos espaço ainda. E se você achar que esse é muito pesado, poderia ser numa sapatilha, poderia ser numa sandália com tiras mais finas, mas você tem variações ali, você tem formas de adaptar aquilo, e aqui nesse caso, essas cores são menos contrastantes, então elas também dão uma suavidade para a proposta dessa tendência, desse quadriculado que pode ser impactante para algumas pessoas, e aí essa é uma das milhares de possibilidades. Vamos pensar aqui, então, aquela história que eu sempre falo, a forma
como a gente usa a peça, ela também interfere em como essa peça pode ser percebida, interação com o estilo, mensagens, direcionamento do olhar e etc. Se a gente pega esse tênis e combina com esse camisão aqui, esse vestido chemise mais alongado, sem manga, etc., você vai ter uma mensagem, você vai ter lá a coisa mais descontraída, mais esportiva, mais informal, mas é uma camisa, ela tem ali o abotoamento, a linha mais reta, uma estrutura, então ela já mistura, já traz um pouco de seriedade. Se a gente faz um jogo com um vestido como esse, deixa eu tirar isso aqui de trás, que atrapalha um pouco, como esse laranja aqui, você já tá meio que subvertendo a informação, porque o vestido ele é mais arrumado, ele tem uma coisa mais sensual, ele revela um pouco mais o corpo, ele marca um pouco mais a cintura, ele tem essa fluidez, mas ao mesmo tempo ele tem essa cor super forte, e aí você vem com esse calçado que é mais esportivo, mais informal, e você contrapõe isso, você cria um contraste ali entre as informações, e o calçado deixa de ser tão esportivão, assim como o vestido deixa de ser tão sensual de certa forma, ou fluido de certa forma, ou delicado. Eu estou fazendo um malabarismo aqui que eu não quero dizer feminino, gente, porque roupa não tem gênero. Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Aqui, por exemplo, é um vestido mais clarinho, mais delicado, que até acaba se conectando com a cor do tênis, e a gente vai ter uma mensagem muito mais doce. Essa mensagem aqui que a gente teria com esse vestido tipo camisão é completamente diferente. Ela já vai para uma coisa assim, formal contrastando com informal. Tem o casual ali, mas beleza. Aqui ele tá mais informalzão, mas ao mesmo tempo tá um pouco mais doce, tá um pouco mais delicado, e a quebra não é da formalidade, e sim de algo mais delicado com algo um pouco mais pesado, que é esse tipo de calçado. Se a gente pegar essa calça aqui e combinar com aquela camisa rosa da outra semana, deixa eu só tirar isso aqui da frente, pela modelagem, a gente vai ter uma coisa assim um pouco mais refinada, de certa forma, porque você tem uma camisa aqui com um tecido mais fluido, você tem essa modelagem, o abotoamento, o laço, etc. Mas ainda vai ter uma coisa mais inusitada, mais criativa, de certa forma, porque você tem um toque de corzona nessa camisa com essa estampa que é um pouco diferente. Se a gente jogar isso com essa aqui, que é uma camisa branca com esses detalhes em preto, a gente já vai ter um contraste maior, sabe? Esse look ele vai parecer um pouco mais impactante, um pouco mais forte do que o rosa, que quebraria, que jogaria para um lugar mais aberto, mais extrovertido, mais descontraído de alguma forma. Aqui você já tem um impacto do preto e do branco, que inclusive se conecta com a calça, e a gente olha o preto e o branco da calça muito mais do que a gente olharia só com a blusa pink que eu tinha mostrado antes. Vou até colocar as duas lado a lado. Agora, se a gente pega essa calça e faz uma mistura com essa camiseta, a mensagem já é completamente outra, porque você vai ter essa continuidade aqui por conta das estampas, mas aí você já vai para aquela coisa assim, mais abraçando a proposta do quadriculado, né? Da cabeça aos pés aqui, uma coisa mais descontraída, porque daí a gente vai olhar para essa modelagem dessa camiseta, a gente vai olhar mais para as estampas, a gente vai olhar mais para a mistura de estampas, vai ser uma coisa de chamar mais atenção por conta disso, o que é diferente da gente pegar essa camiseta e combinar só com shortinhos, que tem um toque de cor, mas é um shorts mais sem muitos detalhes, ou então de combinar com uma calça jeans, lembrando que se a calça tem rasgo, se não tem, se ela é escura, se não tem, a gente também vai ter variação aqui. Então aqui a gente já tem um look mais urbano, mais informalzão, o rasgo, a camiseta, o amarradinho na cintura, enquanto aqui a gente já começa, apesar de ser informal porque é um shorts, até um acabamento com uma linha um pouco mais reta, um tecido um pouco mais estruturado, você tem um impacto maior por conta da cor, então você vai variando ali pelos detalhes. O direcionamento de olhar para que pedaço do corpo vai chamar atenção ou não, também muda de acordo com o que você está combinando. Aqui com o shorts laranja, por exemplo, apesar do shorts laranja ter uma cor mais forte, se esse não for um corpo que tem mais diferença entre a parte de baixo e a parte de cima, se for uma pessoa que tá usando, que ela tem a mesma proporção entre os ombros, entre o quadril, o busto não é muito mais cheio, é uma coisa assim, o corpo dela é igualmente distribuído, sem ter um volume mais perceptível nem embaixo nem em cima, e não existe corpo certo, só tô dando exemplo, a gente vai olhar um pouco mais para a parte de cima, principalmente. Agora, se a gente combina, por exemplo, com essa calça jeans, apesar do rasgo jogar a informação para baixo, a estampa mais fechada, com a blusa, com a manga um pouco mais curta, com essa amarração na cintura, ela pode jogar o olhar um pouco mais para cima, e aí a gente também vai olhar mais para cá. Quando a gente coloca com a calça quadriculada, que eu tenho que achar aqui, meu Deus, a última peça, voltei. Quando a gente coloca com a calça quadriculada, o olhar
já corre de uma forma mais verticalizada. Então, você não tem a estampa da parte de cima, ela até pode chamar um pouco mais de atenção pelo contraste, mas a parte de baixo, a estampa ocupa muito mais espaço. Então, a gente vai olhar, e aí o quadriculado, ele meio que vai fazer essa coisa do olhar correr pelo corpo de alguma forma. Não é um problema também se você não quer chamar atenção para um lugar só. Então, tem inúmeras formas. Você pode contrapor a atenção que essa estampa chama, diminuindo o espaço que a estampa ocupa no seu look, ou aumentando o espaço que ela ocupa no seu look, se você quiser ressaltar essa informação. Você pode contrapor com um calçado, você pode colocar isso com uma cor, você pode colocar, por exemplo, se fosse uma calça branca por baixo, o efeito já seria diferente. Dependendo da calça, se a gente estivesse falando de uma pantalona branca, a pantalona talvez trouxesse mais atenção para baixo do que a camiseta, apesar da estampa. Então, o contexto, ele pode mudar tudo. Só pensa assim, beleza, eu sou a pessoa do quadriculado, gostei dessa proposta. Qual é o meu quadriculado? Ele é um quadriculado com mais contraste, ele é um quadriculado com menos contraste, ele é um quadriculado numa peça mais clássica, numa camiseta, numa camisa, numa coisa um pouco mais sóbria, ou ele vem numa peça que também tem uma modelagem diferente? Por exemplo, uma saia que é assimétrica, que tem uns babados, que tem uns detalhes, uns recortes, algumas coisas ali, que deixam ela diferentona. Como que você vai combinar isso? Você quer que ele seja a atenção do look ou você quer distribuir a informação? Quanta formalidade ou informalidade você quer trazer? Quanto impacto você quer trazer para a imagem? Lembra que se você trocar a cor desse quadriculado, o contraste entre eles, você vai ter um pouco menos de impacto. Você pode ter esse impacto na modelagem, você pode ter esse impacto no tecido, você pode ter esse impacto no acessório, mas se você trocar o quadriculado, em vez de preto e branco, usar um quadriculado mais claro, que nem o do tênis que eu tinha colocado aqui, você vai suavizar esse efeito que ele cria. Qual é o efeito que você quer criar? Nisso que você tem que pensar. Se você gostou do qual é a sua e pensou em alguma amiga que gosta desse quadriculado, mas tá meio perdida em como ela adota, o que ela pode pensar antes de adotar, indica para ela, clica no aviãozinho se você estiver vendo no IGTV, manda para ela por DM ou marca aqui nos comentários e me conta de qual peça você quer que eu ainda fale aqui no nosso Qual é a Sua.